2516-0231. Telespectador amigo, um grande abraço, estamos chegando. A gente diz sempre aqui, a gente tarda, mas não falha. Estamos aí ao vivo aqui na BH News, canal 14 da NET. Pedindo a sua paciência, porque de vez em quando a gente atrasa, a gente tem um jornal aqui ao vivo, e é muito importante você estar muito bem informado com relação principalmente àquilo que acontece em Belo Horizonte, na nossa Belo Horizonte e Grande BH. Isso é fundamental. E de vez em quando a gente chega um pouco depois da hora. Hoje, por exemplo. Então, paciência, obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Aqui, vou repetir, é o canal 14 da NET, BH News, um abraço para você de Patinga, no canal 20, que está nos acompanhando ao vivo, de Governador Valadares, no canal 14, de Sabará, que está conosco, toda a grande BH, Contagem, também Betim, Barreiro. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. O nosso papo aqui, mais uma vez, é o fantástico mundo da bola. Muita coisa aconteceu no fim de semana, um amistoso da seleção brasileira, uma vitória de 1-0, não importava ao Tite, não importava ao Tite e aos seus comandados o placar magrinho, 2-0 é pouco para uma seleção. Importava ao Tite continuar observando aquilo que ele tem de melhor e a expectativa em torno da volta de Neymar. Tudo cumprido e principalmente a volta do Neymar. Tranquilidade absoluta. Na sequência, o Campeonato Brasileiro. A gente teve a decepção da torcida do Atlético, o momento delicado que vive o Atlético, não chego a dizer que o Atlético está em crise, mas vive um momento muito delicado do Atlético, olha o que eu estou falando, eu não enxergo nenhuma luz no fim do túnel, eu não consigo enxergar saída, porque eu já disse há algum tempo aqui, há algum tempo eu venho dizendo, há algum tempo eu falo que o Atlético precisava de 15 jogadores, ninguém acreditou, eu falava de 15, para fazer um elenco, Hoje eu acho que o Atlético precisa de pelo menos 4 jogadores, para fazer um time. 4 para fazer um time. Agora, se quiser fazer um elenco, uns 10, 12. O Atlético precisa. Então, não vejo saída, não vejo luz no fim do túnel. O que eu vejo é a diretoria ter que se posicionar definitivamente para colocar a torcida consciente de que o ano será difícil, um ano de disputa de zona intermediária. Sonhar, todo mundo pode sonhar. Libertadores, por exemplo, é sonho. Título é sonho. Sul-Americana não interessa, Série B da Libertadores, então não interessa o Atlético. Mas a coisa está feia, muito feia. O Luan, menos. O Luan não está jogando uns 4, 5 jogos, nada. Está jogando nada. Eu acho que o Luan entende que se ele continuar correndo feito vaca tonta para tudo quanto é canto, ele ganha o público, a torcida atleticana. E pior que ele ganha. Pior que desse jeito ele ganha a torcida do Atlético. Mas, ô Luan, coisa feia que você fez depois do jogo. Meu Deus do céu, o Elisa fez isso. Agora você, teve um outro jogador que eu nem me lembro. Ricardo Oliveira. Roger Guedes. E o Thiago Largue não tem culpa. Mais alguém, e olha, gente, já estão falando agora todo mundo está falando, mas eu também falei desde o início dele como treinador, alguém tem que estar ao lado dele na hora que ele vai mexer no time, porque quando ele mexe é uma tragédia, quando o Thiago Largue mexe no time é uma tragédia, com raríssimas exceções. O América fez o dever de casa e o Cruzeiro chegou aonde ele estava querendo chegar, no G4, e numa situação privilegiada, que é o segundo lugar. Sobre isso, a gente vai falar a partir de agora, no programa que você mais vê e mais gosta,
que é o BH Esportes. Muito obrigado por você estar aí mais uma vez e a paciência de estar sempre nos esperando. A gente volta já já. Tchau. Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Ok, estamos de volta com o programa. Qual que eu fico aqui? A Dudu? Dudu, meu amigo Dudu. Sobre aquilo que a gente falou ali agora, nós vamos continuar essa prosa aqui com Flávio Carvalho, Dr. Maurílio Costa, meu amigo Beto Bom de Bola, campeão brasileiro de 71, e o Eduardo Panzi. A 98 tá legal, Eduardo? Tá legal, graças a Deus. Todo dia, 8 da manhã? 8 às 10. Você acorda cedo, hein? O pessoal lá Gripado chega... ou não? Gripado ou não? O pessoal lá chega firme, 8 horas? Todo também mundo. Tem 5 empregos. Tem 5 empregos também. 5 empregos? O Dudu Enquanto a gente tá novo, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Na 98 Futebol Clube, que chama o programa? Não, 98 Esportes. 98 Esportes. Futebol Clube é na hora do almoço. Na hora do almoço. Com aquela cambada de louco. Olha aqui, então, 8 da manhã, se você quiser acordar com ele, pior que ele acorda, me acorda. E pode ver na televisão também. Muito bem. Então a gente vai bater um papo aqui agora sobre tudo isso. E abraçando o Padre Lucas Almeida. Padre Lucas, daqui a pouco você vai dar o seu recadinho aqui dessa viagem maravilhosa que você vai fazer no leste europeu, já, daqui a pouquinho. Mas nós temos seleção brasileira e campeonato brasileiro. Sugiro aos meus amigos que a gente comece e fale rapidamente, porque a Copa está chegando e a gente vai voltar ao nosso programa na época da Copa. Para a Copa, todos nós aqui vamos estar falando de Copa todos os dias. Então eu quero hoje só uma pincelada muito rápida de Copa do Mundo. Com você primeiro, doutor. Um abraço, minha gente. Eu acho que a exibição agradou, foi convincente, e alguma dúvida que surgia, ela recrudesceu, até para ver onde que a gente pode ir. E aquele eleito que veio para a lateral direita, até no lugar do Danilo correspondeu. E o William,
há muito tempo depois de Neymar, o melhor jogador da seleção brasileira, no meu entendimento. Primeiro, boa noite a todos. Acho que a CBF fez duas escolhas excelentes para adversários da seleção, a Croácia e a Áustria. O time da Croácia é muito bom, está no grupo da Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. O grupo é forte, a Argentina vai ter trabalho. Foi muito bem escolhido, até porque parece muito com o futebol da Sérvia, que é adversário do Brasil. Eu disse que para a Croácia começou a Copa do Mundo domingo. Será que o Brasil também? Também, o Brasil também. Até para avaliação do Tite, acho que deu para ver que a formação que ele começou o jogo é um time com muito pouca criatividade. Ele precisa de mais cabeça pensante, mais qualidade do meio para frente. Deu para ver isso. E final de semana que vem a gente tem amistoso contra a Áustria, né? A Áustria que venceu a Alemanha no final de semana. Verdade. Então foram dois adversários muito bem escolhidos a dedo, fortes, e que vão ser realmente teste para o Brasil. A Croácia foi um bom teste para o Brasil e a seleção brasileira acabou vencendo e vencendo bem. Gostei até, inclusive, da entrada do Firmino. Eu acho que é uma das dúvidas do Tite. Ele deve começar a Copa com o Gabriel Jesus, mas o Firmino é um jogador que hoje vive um momento melhor que o Jesus. Mas para a Copa já começou para a seleção. Betão. Boa noite. Eu achei também ótimo, acompanho vocês. O Brasil, né, eu acho que são as duas. Os dois tempos. Bem demais, né? Pois é, os dois tempos. Um tempo foi mais estudando, né, igual o pessoal costuma falar. E no segundo tempo o Brasil deslanchou mais e o Neymar entrou para poder. Entrou com vontade. Com vontade para poder mostrar que ele realmente é a grande estrela do Brasil, né? Eu acho que a alegria, a satisfação maior é do Rodrigo Blasmar. Justa. A outra foi lá abraçar o Rodrigo, né? Foi lá abraçar o Rodrigo. O Rodrigo até merece também. O doutor Otaviano participou dessa. Não, o doutor Otaviano foi fundamental. Eu acho que o departamento médico aqui de Minas Gerais está muito bem. O Neilo, filho do Neilo, o doutor Silmar, por exemplo, está cheio de curso aí para o exterior, tem uma clínica muito boa. É por isso que eu dou razão ao Tancredo Neves, ex-presidente, quer dizer, faleceu quando tomou posse, Tancredo Neves. Ele disse uma vez: todos os caminhos passam por Minas. E o da Copa passou, Neymar. A Copa começou aqui, Flávio. Bom, ontem eu estava assistindo um jogo com o pessoal que normalmente não deve acompanhar futebol. Na sua casa? Você pagou tudo? Paguei tudo. Tinha cervejinha, tinha uísque. Gravou. Onde é que estava o Maurílio que você não convidou? Onde é que estava o Eduardo Panz que você não convidou? Mas aí rapaz. O Roberto que você não convidou e eu? Onde é que nós E o pessoal falou o seguinte: gente, esse time da Croácia é muito ruim, o Brasil vai dar 5, 6. Eu falei, gente, vocês não conhecem, vocês não acompanham o futebol da Europa. Igual eu acompanho o futebol da Europa. E a gente vê que o time da Croácia, todo ele joga. Eles falaram antes do jogo, né? Todos jogam na Europa. Ali tinha jogador do Liverpool, tinha jogador do Paris Saint-Germain, tinha jogador do Manchester, do Barcelona. Tinha o Modric, que é o cabeça pensante do Real Madrid. Ninguém joga. Todos jogam os grandes times. Jogador da Juventus. Na imprensa mundial que você pergunta sobre a possibilidade de chegar, eles colocam a Croácia. Ontem em campo, acho que foi até na Globo que a informação, não sei se foi do Mauro Naves, acho que foi ou do Tino Marcos, que em determinado momento, aliás, determinado momento não, durante todo o jogo, nenhum jogador que estava em campo atuava no Brasil. Ninguém atuava na Croácia, ninguém atuava no Brasil. Igual o time do Brasil. É igual eu falei aqui do Fred há muito tempo atrás, aí ninguém viu o Fred, porque o Fred, eu falei, eu acompanhei o Fred jogando pelo time lá da Croácia. Pelo Shakhtar. Não, pelo Shakhtar. Tanto que agora... Por que você não viu ele aqui? Não. Ele esteve aqui no Atlético. Sabe onde está hoje? Sabe onde está hoje? Em Manchester. 250 milhões de reais. 80 milhões de euros. E você sabe quem tirou ele do Atlético? Não. O Eduardo sabe. O Internacional. O Internacional pegou. Quem foi o intermédio? Eu estou falando o cara que pegou e levou. Exatamente, o que aliciou. Aí eu não sei. Quem? Você sabe? Aí eu não sei. O Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho. Pegou ele mesmo. 250 milhões a pedido do Guardiola. A pedido do Guardiola. Não, ele está indo para o Manchester United. A United, que é um dos clubes mais ricos do mundo. Está entre os 3 clubes mas mais ricos. Queria ele, né? Mas eu quero ter o privilégio de ver o Fred jogar, porque... Mas eu vi jogando. Você tem um canal dele que sintoniza o Shakhtar Donetsk.
Maurílio, se o Shakhtar disputou a Copa dos Campeões. Passa jogos. Não, passa um ou outro. O Madrid tem prioridade. Maurílio, passou pelo menos no canal fechado. Eu não quero chamar de desocupado. Não, Maurílio, eu vi pelo menos os 4 jogos do Shakhtar na Copa dos Campeões. Vi 2 jogos contra o Milan. Não passa jogos. Você viu 2 jogos contra o Milan. Todos os jogos do mundo inteiro. Certo? Eu vi, e a gente viu. Eu estou à toa, estou aposentado, estou em casa e está difícil de achar. E tem a capacidade. E a captação lá de casa é total. Mas hoje, Maurílio, eles mostram eles estão mostrando o jogo do Campeonato Chinês ao vivo. Sim, mas... Mostra o Campeonato Japonês ao vivo. Tem o Campeonato Chinês e tem o do italiano, que você vai olhar. O chinês... Mas acontece que são horários diferentes. Que mostra a Série C. Está mostrando a Série C. Mostra. Mostra ali o problema não é mostrar o telespectador. Hoje é difícil não ver. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, vai ter o sorteio da Libertadores. Lá em nosso tempo. Luque é uma das mais bonitas cidades do Paraguai, onde tem um povo bonito, rica, a cidade é rica, e lá está a Conmebol. Você se lembra? Você vai se lembrar muito bem, porque você, apesar de você é muito mais velho que eu na imprensa, entendeu? Na imprensa, né? De idade você é mais velho. Na idade também, você entendeu? Quando era antigamente o sorteio da Libertadores, como é que era? Eles faziam lá entre eles mesmo. Eu já fui em 2. Eu fui nos 3. O isso levou para sede campestre do Cruzeiro. Eu fui nos 3, mas antes que eu estou dizendo, era feito entre eles lá mesmo, de repente saía a tabela. Aí nem sabia que dia que era. Suspensão. Né? Suspensão, você lembra como é que era? Eles reuniam entre eles, suspensão do jeito que. Suspensão era por dólar. Cartão por dólar. A questão do sorteio pegou essa importância porque é patrocinado, é uma festança da. É uma festa, mas ele está falando de seleção. Convida fulano, não sei o quê. Sorteio a gente vem daqui a pouco pro Cruzeiro. Seleção, então eu queria só completar. Hoje tudo é motivo, é o dinheiro. Eu só ia falar da seleção brasileira. Até os juízes já estão jogando com propaganda, antigamente era proibido. A gente viu o seguinte, o jogo treino, tanto para o Brasil quanto para a Croácia. Certo? Então ninguém entraria para arrebentar nem nada. A partir do momento que o Neymar entrou, mudou a história do jogo. O que prova o quanto que o Neymar é importante para o futebol brasileiro. Então, gente, o Neymar é um jogador que faz diferença em qualquer lugar do mundo. E na seleção brasileira é a mesma coisa. Mas aí nós não podemos ficar refém só do Neymar, não. Nós temos que, igual o Deixa eu fazer uma pergunta para você. Colocou. Tem que ter lá experiência. Tem alguém, porque se ele machuca igual ele machucou na última, a seleção tem um. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem que ter. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A seleção portuguesa é o Cristiano Ronaldo. A seleção argentina é o Lionel Messi. Mas o Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa ele não tem a importância que o Neymar tem na seleção do Brasil. Tem 2. Você divide. Tem uma importância maior que a do Neymar aqui. Muito mais. Eu digo assim, importância. Não, é lógico, ele é mais importante. Pro time? O time de Portugal até hoje não depende muito mais. A Argentina foi campeão da Europa. Eu falo de campeonato. Roberto, a Argentina nem tanto, porque a Argentina você tem Higuaín, você tem Di Maria, você tem. Não, mas estão longe do Messi. Muita coisa lá. Agora que eu faço a pergunta para você. Se o Neymar estivesse em campo no 7-1 com a Alemanha, o jogo teria sido 7-1? Você foi diretor de futebol, jogador de futebol. Essa é uma pergunta difícil, Beto. Podia ser 8-1. Difícil, eu acho que a Alemanha ia respeitar mais o Brasil. Não, ali foi um momento, mesmo porque o Brasil começou, teve 10, 15 minutos, que todo mundo achava que ia enfiar 2-3 na Alemanha. 2-3. Depois deu uma desarmada que até hoje eu não sei explicar. Não sei se você sabe explicar. Sim, eu não sei explicar. Tomou um soco, ficou grog, achou que ia para cima, tomou o segundo, tomou o terceiro. Não acabou. Então vai ter o 2 estava 7. Estava 4 aí, não deu. Aí tomou 7 da Alemanha, tomou 3 da Holanda. Saiu o Neymar. Mas aí despingou. O Neymar em campo, ele segura o time adversário. O Pelé, quando machucou, e o Pelé sempre foi o Pelé, a vida inteira. Lá no Chile, o Amarildo fez o nome dele. Afonso, mas você tinha Garrincha. Só em 66. Você tinha Garrincha, você tinha Didi, você tinha Vavá. Mas hoje você tinha Zagallo. Você tinha. Mas eu estou falando, o que eu quis dizer é o seguinte, que nós não podemos ficar refém de um jogador só. E se um jogador sai, não sei se o Maurílio concorda. Você tem que ter um elenco igual o Brasil. Mas você concorda com o jogador muito bem? O PVC lançou um livro recentemente e na página 248 do livro ele conta uma história que é assim, ó, abre aspas, tá no livro do PVC. Na sala fechada, onde a comissão técnica montava o plano de jogo, Felipão e Parreira também consideravam escalar Ramírez na ponta direita, mantendo o sistema 4-2-3-1, porém com mais poder de marcação, isso antes do jogo contra a Alemanha.
Não se cogitava Bernard. Há elementos desencontrados sobre a reunião. Um jogador titular da defesa daquela seleção diz que, no meio da reunião aberta com os jogadores, o olheiro Alexandre Galo levantou a mão, disse ter assistido a todos os jogos da Alemanha e sugeriu a escalação de Bernard. A frase de Alexandre Galo teria sido, abre aspas, o único jeito é atacá-los, fecha aspas. O Galo, pelo amor de Deus, Galo. Há quanto tempo você está dando vexame? É o mais criticado do dia. Não sei se é tão ruim assim, mas o fato é que está tudo desarmado. Mas aqui, eu não sou jogar defesa nesse jogo do Brasil, do 7-1, faltou liderança dentro de campo. Olha aqui, o Eduardo falou uma coisa do livro do PVC, e foi interessante que ele colocou aí, mas não foi a escalação do Bernard, em momento nenhum. Não foi a escalação do Bernard, em momento nenhum. Não, mas nós só falamos do Atlético. Mas que desencadeou o 7-1. Não foi a escalação do Bernard. Não foi. Eu disse que eu não entendi até agora. O Maurílio deu a opinião dele, de que tomou o primeiro, foi buscar o segundo, tomou o terceiro, o quarto, porque acabou. Eu acho que a derrota. Tem um exemplo também. A derrota. Na Copa de 58, o Brasil tomou da França 2-0, ele pegou a bola e fez assim, vamos jogar e viraram. Quando tomou o primeiro, você fala, alguém líder ali, ó, calma, vamos sair. A derrota passa pela escalação do Bernard. A derrota, não o 7-1. Exato. A derrota de 2-0. 3-1. Agora a goleada 7-1 não é a escalação de jogador aqui. Só lembrando que domingo agora o Brasil pega a Áustria, que venceu a Alemanha ontem. Outro jogo bom, outro adversário muito bom. E entendeu o torcedor de que é um treino. Não está na Copa do Mundo. Não está na Copa do Mundo. A Áustria vai treinar e o Brasil também. Mas que todo mundo fica antenado. Você acha que a derrota de 2-1 da Alemanha ontem vai abalar a Alemanha? O Joaquim lá está preocupado com a derrota. O Joaquim. Exato. O Joaquim Merequeiro vai alertar o Joaquim Merequeiro. Opa, cuidado. É assim não. Mudou. Cuidado. Bom, mais alguma coisa de seleção? Não. A informação do Abel Neto do Fox Sports é que essa semana, acho que amanhã, o Renato Augusto deve fazer um teste e que há a possibilidade dele ser cortado. Cortado? Cortado. Está machucado? Joelho. Qual seria para você nos 12 aquele que subiria? Não sei. Tem que pensar. Rodriguinho. Não mais eleito. Rodriguinho. Porque esse do Flamengo. Você tem o Paquetá do Flamengo que está lá, né? Não, mesmo porque Corinthians sai corintiano não sabe ainda quem são os que estão na lista. Sabe? Eu acho que é o Rodriguinho. O que houve com ele Ele já veio machucado. Ele foi com uma lesão de joelho, não participou desse amistoso. E para o jogo contra a Áustria ele vai fazer um teste essa semana. Que há a possibilidade, não está dizendo que vai ser cortado, mas que é uma informação de dentro da seleção que o Abel Neto, repórter, teve, é que existe, ainda que pequena, a possibilidade de corte do Renato Augusto. Uma campanha muito forte em São Paulo. O doutor Rodrigo Lasmar está vivendo um momento, doutor Maurílio, Flávio, Beto, que lembram disso, o Eduardo sabe disso porque ele é bem informado. Ele pode estar vivendo um momento que o pai, o doutor Neilo Lasmar, na Nestlé no México, viveu com Cerezo e Zico. Lembra, amor? Lembro, muito bem. Cerezo e Zico, lembra? O Zico entrou, inclusive, para bater pênalti contra a França. Um momento que eu estava na porta, a imprensa toda, de madrugada. A gente dormiu na porta da Nestlé para ver o Cerezo sair, puto, chutando tudo, cuspindo marimbondo, falando: eu vou jogar semana que vem pela Roma. Ele falou, né? Semana que vem eu estou em campo. Além do Rodriguinho do Paquetá, tem o Juliano. Que também já esteve na seleção. Tem o Dudu. Pois é, mas eu acho que o Juliano. E tem o Arthur do Grêmio. Mas o Juliano. Tem o Luan do Grêmio. Pelo que o Eduardo falou, ele só tem fera. Pois é, Afonso, mas aí. O Paquetá, o Luan, Arthur, o Rodriguinho. Ele vai optar, sabe por quem? Se cortar? Juliano. Está na Europa. Tem experiência, está lá perto. Não sei, você vai ver a cabeça dele. Não tem um eleito aqui. Não, mas eu estou dizendo, a lógica do. Não tem lógica. Lógica não. Futebol. Ele tem levado jogadores mais experientes. Não é nem prancha, não tem lógica, embora para mim. Mas ele tem levado jogadores que já jogaram com ele. Ele não precisa de jogador que está próximo. Não precisa mais disso. Ele não precisa disso. O jogador está. Vem porque está próximo. Ele precisa de um jogador que realmente jogue.
Vá lá e que seja o melhor. Você acha melhor do que o Arthur? Você acha melhor do que o Paquetá? Mas o Juliano. Você acha melhor do que o Rodrigo? O Juliano está na Europa, está jogando num grande time. Está na Europa. Não vai precisar de comprar passagem. Desses que nós estamos discutindo aqui, aí vem a experiência. Tem a característica a experiência. Eu acho que é o menino do Grêmio. Luan. Não, o Arthur. Não, o Arthur é mais joga ali. Eu acho que se for, para mim. Pode escrever aí. Se cortar, ele convoca Juliano. Está na Europa, jogou com ele já na seleção várias vezes, já foi testado com ele várias vezes, enquanto os outros não foram testados. Bom, eu vou pedir E o Arthur está machucado. Então... um minutinho para vocês. Pronto, seleção? Pronto. Que a seleção siga bem. Eu vou pedir para vocês 1 minuto e pouquinho com o Padre Lucas Almeida. Na volta, a gente fala de Atlético, Cruzeiro e América e o Campeonato Brasileiro. Ouçam essa mensagem do Padre Lucas. Ele vai viajar para o leste europeu. Vamos com o Padre Lucas. Vamos lá. Uma viagem inesquecível ao leste europeu. Holanda, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Áustria, Hungria. Na Holanda, iremos a Amsterdã, a Rixtel, a terra do nosso bem-aventurado Padre Eustáquio. Na Bélgica, iremos a Bruxelas. Na Alemanha, visitaremos Colônia, Rio Reno, Santuário da Mãe Peregrina em Schoenstatt, Frankfurt, Leipzig, Berlim, Dresden. Na República Tcheca visitaremos Praga, a Cidade Dourada, onde está a igreja de Nossa Senhora da Vitória, do Menino Jesus de Praga. Na Polônia passaremos por Cracóvia, Koluna de Wawel, Częstochowa, o convento de Jasna Góra, da Virgem Negra, Wadowice, terra de João Paulo II. Na Áustria, visitaremos Viena, o rio Danúbio, ao som das mais belas valsas vianenses, os Alpes, a cidade de Salzburgo, do grande compositor Mozart. Na Hungria, visitaremos Budapeste. Venha com o Padre Lucas. Telefone para 3426-0069 ou então acesse meu site www.padrelucas.com.br. Venha com o Padre Lucas. Padre Lucas, eu e a Tia vamos com o senhor. Doutor Maurílio, faça essa viagem com o Padre Lucas. Quem sou eu? Não tem verba para tal. Que isso? O Beto, o Cavalo. Dudu vai na próxima. Tem um negócio a propor para ele que eu acho que ele vai topar, porque a gente se dá bem. Ele diz que ele, além de levar o grupo, ele anima o grupo, então é uma coisa muito cruzeirense. Vai com ele. Diz que é um bom garfo também, né? Diz que come que é uma beleza. Padre Lucas de boa. Muito bem, colocar agora o Atlético na prosa. Foi o primeiro jogo. O Atlético empatou 3-3. Boa parte do jogo, quase todo o jogo, com um homem a mais. A Chapecoense com 10, o Atlético com 11. E um empate com aquele gosto de derrota, aquele cabo de guarda-chuva na boca. Horroroso o empate, horroroso. Dá o pontapé inicial aí, Flávio. Bom, Afonso, eu penso o seguinte, eu penso que tudo é reflexo do que vem acontecendo no Atlético através da diretoria do Atlético. Uma diretoria omissa o tempo todo, certo? Que mantém um técnico interino até agora. O jogador sai de campo. Ele é técnico. Pois é. Mas para a diretoria é interino. Para a diretoria é interino, até a Copa. Certo? Aí o jogador sai xingando. O jogador também, né? O jogador sai xingando. O jogador, você vê que o time está desunido. Você vê que o jogador sai xingando, sai brigando. Ninguém fala nada, ninguém pune ninguém. Aí depois vai reclamar da arbitragem. Houve o pênalti? Houve. Mas também o Fábio Santos teria que ter sido expulso, para mim, dentro do que a regra do futebol fala,
ou falava, né? Até então, mas que o juiz aplica até hoje, ele teria que ter sido expulso. Então, o juiz acabou beneficiando o Atlético de um lado e beneficiou e prejudicou do outro. Agora, o mais importante de tudo é que a Chapecoense estava com 10. Com 10 homens em campo. E o Atlético não teve a capacidade de vencer a Chapecoense. O Atlético não venceu o Flamengo, o Atlético não venceu o Sport, o Atlético vem de 3 derrotas, já está na 10ª colocação do campeonato, vai pegar um América embalado na próxima semana, agora na próxima quarta-feira. Então a situação, quinta-feira, a situação para mim do Atlético parte da diretoria. Enquanto essa diretoria não assumir, sabe, e colocar alguém que fala assim, agora eu mando e vai ter que ser assim. Jogador, falou alguma coisa? Fora. Está suspenso. Enquanto não tiver uma voz forte dentro do Atlético e tiver o presidente falando do jeito que ele está falando aí, o Atlético vai chegar a lugar nenhum. Eu até concordo com você. Muita coisa. E um desrespeito que eu acho, hein? Desrespeito. Faz uma reunião que dura 2 horas depois do jogo no vestiário e fala que é uma reunião de rotina. Vai catar abobrinha, vamos lá. Mas eu acho também que tem muita responsabilidade aí, não é só da diretoria, não. A diretoria é lógico, ela é a principal, que manda. A principal é o jogador. Quem entra em campo e joga é o jogador, não é a diretoria. Eu acho que não está havendo um certo entendimento. Me responde uma pergunta, Beto. Você acha que esses jogadores que estão aí jogam mais do que estão jogando? Acho que jogam. Você não joga por que então? Não joga porque deve ser algum desentendimento lá entre eles, entre direção, comissão técnica, alguma coisa. Porque alguns jogadores já saíram em desrespeito ao treinador, já saíram fazendo gestos, né? E a torcida não é boba, ninguém é bobo, está todo mundo vendo. Aí se entra a parte da direção. Não, você me contou um caso aqui. Repete esse caso para mim do Danilinho. Você era diretor do Atlético. Pode contar, ué. Contou em off, pô. Continua em off, né? Você autoriza ele a contar a história? Senhor, você não autoriza. Pode, não tem problema nenhum. Eu mesmo falo. O Danilinho queria receber um salário, melhorar o salário dele, aquele jogo de 4-0. O Atlético Cruzeiro, que teve aquele gol do Vanderlei de Costa, ele pediu aumento salarial antes do jogo. Eu chamei o Levi e falei com o Levi não, ele está fora. Mas o Levi tinha aquele... É o que eu estou falando. Mas aquilo é passado. Mas é o que eu estou falando. É que hoje o treinador tem que ter, como é que chama? Ascendência sobre os jogadores. E eu não sei, aí o Maurílio, não sei se vocês que estão mais tempo aí, não sei, isso vale muito o que eu vou falar aqui. O treinador que recebe não sei quanto, 50 mil, 30 mil, o jogador 400 mil. Claro. Eu acho que não tem gente. Por exemplo, primeiro eu vou dizer o seguinte, o senhor Luan, uma coisa, você tem que engolir um sapo. Você é ídolo do Atlético, de vez em quando tem que engolir um sapo. E outra coisa, quando você é sacado do time, e aliás é bom que você ressalte que a sua ascendência técnica foi com esse novo técnico que está aí, melhorou sobremaneira, porque tem gente criticando, você não pode aproveitar dessa situação. Quer dizer, você continua naquela de jogador humilde e ídolo, porque se identifica com a torcida. Então, um sapinho de vez em quando, uma cerquinha de vez em quando não faz mal. Agora, eu gostaria de ver ele fazendo isso com o Leão, com o Mano Menezes, com o mais Castor, mas não faz mesmo. O Levi. Levi não faz mesmo. Então é o seguinte, agora eu vou dizer, e no Atlético está ficando comum, Elias, o Edson deram enquadrada ali. A diretoria tem que vir agora, está enquadrado no rapaz aí que... Mas não faz, Maurílio. Não faz o quê? Esse é o problema, Maurílio. Você sabe por que a diretoria do Atlético não é efetivo? O Thiago Lage? Mas não vou saber. Sabe por quê? É para ficar de Miguel. Não, mesmo para se efetivar. Se o Thiago Lage ganha 50 hoje, ele falou, agora eu sou efetivo, eu quero gastar 100. Comodidade financeira. Claro. É isso que eu estou falando. Não é com o Thiago Lage. É comodidade financeira para não pegar um Cuca, que vai custar 1 milhão por mês. E eu estou achando que está esquentando lugar aí. Entendeu? Está esquentando lugar, mas é aquela história. Não é só esse exemplo, está no Flamengo, está no Vasco, está no Santos, está numa opção de time. O Santos tem um treinador mais rodado, mas a política atual agora de renovação de treinador, a gente vê que está gente surgindo lá da base e os caras que estão mandando, a diretoria não vão deixando, às vezes dá certo, como o Corinthians deu certo, então todo mundo fica ali. Agora,
quando perde pontos bobos como o Atlético perdeu, aí vem aquela avalanche de reclamação. E aí o cara tem que ter prestígio, tem que ter um contrato que se for quebrado, tem que pagar para ele. Se você chega pro Mano e fala assim, Mano, você está disputando a Sul-Americana, você vai colocar o time de reserva, o Mano fala, quem manda aqui sou eu, qual o time titular? Mas não adianta ficar tentando isso. É o que eu estou querendo dizer, eu vou passar para o Eduardo, mas eu queria dizer o seguinte, olha, o Thiago Largue é o treinador do Atlético. Sofre tudo isso que o Maurício falou, todo tipo de pressão. Ele é um cara novo, ele deveria, mas ele não faz porque não quer perder emprego. Ele não quer perder o emprego dele. Ele tem um emprego, ele está bem empregado, ele não quer perder o emprego, porque ele poderia muito bem ter falado já um mês atrás, falar, olha, resolvam a minha situação. Claro. Resolvo. Ou aí o Sete Campos fala, então você volta à condição de auxiliar técnico, está resolvido. Mas ele não faz isso por uma questão de insegurança, na minha opinião, total insegurança, então ele se sujeita a tudo isso que está aí. É um cara trabalhador, é um cara que conhece futebol e que vai ser um grande treinador. Agora, Zé Ricardo não, pelo amor de Deus. Zé Ricardo, Jair Ventura, eu digo sempre aqui, Zé Ricardo, Jair Ventura, Fernando não sei das quantas. Jorginho. Jorginho não. O Jorginho está em outro país. Carilli. Saiu. Carilli, que foi campeão brasileiro com o Corinthians. Esses caras estão aprendendo ainda. Estão aprendendo. Eu não sei quem. Ah, então quem? Abel ou Cuca que sobra? Não sei quem. Mas esses caras murro em ponta. Isso aqui é caneta, mas para mim é uma faca. Murro em ponta de faca, Eduardo. Eu acho que o problema do Atlético vai muito além do campo, do jogo contra a Chapecoense. O problema do Atlético está longe de ser só o gramado. Primeira coisa, Thiago Largue. O Zidane, o Guardiola, eles são grandes treinadores, mas eles treinaram time B, eles treinaram times menores, eles foram auxiliares e depois foram técnicos. O Thiago Largue está começando agora, e quem está começando erra. Você quando começou, você errava. Claro. Eu quando comecei, eu errava e eu ainda erro. Vou todos aqui quando começar. Pois é, todos aqui erram. O Thiago Largue está errando, dirigindo o Atlético numa Série A de Campeonato Brasileiro. O Thiago Largue está aprendendo com os erros dele numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. O que o Thiago Largue fez nesse jogo contra o Chapecoense, que ele tira o Gabriel e coloca mais um atacante, ok, estava com um a mais, precisava vencer o jogo. E o Atlético logo em seguida faz o gol 3-2. O Thiago Largue deveria ter, na hora, chamado o Léo Silva, volta e recompanha a defesa. Não deu tempo. Mas deu tempo. Você é um treinador mais experiente, talvez ele nem teria feito essa alteração. Eu não tiraria o Gabriel. Mas se é um treinador, e ele acertou fazendo essa alteração, mas ele errou ao não fazer outra alteração. Se é um treinador mais experiente, viria e fala, Vitor, cai. Gol do Atlético, Vitor, cai. Pronto, agora tem tempo de... Agora... Você acha que o Thiago Largue vai cometer esse erro de novo? Não vai. Mas esse erro que ele cometeu foi no Atlético. Os treinadores que a gente vê hoje como grandes treinadores, eles já cometeram erros, até piores que esse, mas cometeram erros dirigindo um time de Série C, um time de interior. O Atlético está... Vou usar uma palavra, não estou querendo chamar o Thiago Largue de estagiário, não. Mas é como... O Rodrigo Carneiro da 98 pegar um estagiário que não formou ainda e botar para apresentar o principal programa. Só que o Rodrigo Carneiro, que eu estou dando um exemplo, pode ser o Emanuel Carneiro na Itatiaia, eles vão colocar o estagiário para apresentar e vai falar, você é o apresentador, vai chamar o grupo e vai falar, ele é o apresentador, vocês têm que respeitar ele, porque se alguém desrespeitar vai ser multado. Só que o Atlético não fizeram nem isso. Isso aí é muito cômodo. Nem isso fizeram. Porque o Thiago Largue não tem o respaldo do presidente. Porque o presidente, quando dá entrevista, e só fala bobagem quando dá entrevista, ele chama o treinador de interino e fala que ele ainda é verde e que vai esperar o final da Copa do Mundo. Sinceramente, vocês acham que o jogador ouve um negócio desse e vai respeitar o treinador? Mas o que eu falei, você salário aí de Luan, Elias, Blanco... Roger Guedes, Ricardo Oliveira e tem mais um que é Otero. 6 jogadores já saíram substituídos chutando copo, chutando squeeze, falando palavrão para a câmera pegar. Isso é desrespeito com o treinador. Aliás, não é com o treinador, sabe por quê? Porque o Thiago Largue não é treinador do Atlético. O Thiago Largue não é treinador do Atlético.
O presidente já deixou claro, ele não é o técnico, ele está na função e olha, está fazendo um trabalho muito bom. O Atlético só vive um momento razoável por conta do Thiago Largue, mesmo errando e cometendo os erros dele de beira de gramado, que ele comete mesmo. Afonso tem razão, devia ter alguém do lado dele para não faça substituição, não faço não. Mas é porque ele erra, sabe por quê? Porque está na hora dele errar. É o primeiro trabalho dele. Então o problema do Atlético é fora de campo, é de diretoria, é de um diretor de futebol incompetente que faz um trabalho horroroso. Aqui, mas e do presidente. O Afonso colocou bem. E foi o que eu disse aqui. Então vocês colocou bem. Tá onde eu falei do início. Eu falei, a culpa é da diretoria. Não, o Afonso colocou bem. Ele sendo interino ou não sendo interino, mas como você colocou bem, ele é interino. O presidente, alguém chega para ele, não vai jogar fulano, você tem que tirar esse plano, e ele está com medo de perder o emprego, e faz. Você entendeu? Você com o Levi, você escalava time, Beto? Quem? Você com o Levi, você dava opinião? Ele aceitava? Não, e mais, ó. Nem com o Leão, nem com ele. Jogador tem todo direito de não gostar de ser substituído. É até bom. O cara tem que querer jogar. Mas ele não pode externar isso para os outros. Ele não pode ir para microfone. Luan, você não é Ronaldinho Gaúcho, você não é Vitor. E tá mal. E você não é Leonardo Silva, que está sentado no banco e não falou um A que está sentado no banco. E tá mal. E não xingou ninguém, não chutou copo e não falou palavrão. O Léo Silva tá ali, que é muito mais ídolo do que você. O Léo Silva é o maior zagueiro da história do Atlético, você é só o Luan. E o Léo Silva tá calado. E você ficou um ano aí sem jogar. Um ano sem jogar. Recebendo o salário do Atlético sem jogar. E agora fica exigindo ser titular. Eu quero jogar na posição tal. Você joga na posição que o treinador te escalar. E tá mal. E eu não entendi minha substituição. Gente, desde quando o jogador tem que entender isso? Exatamente. E outra coisa, isso? Ele protestando assintosamente como ele fez, sai manifestando com a cara, fazendo beicinho, ele está desrespeitando quem está entrando no lugar dele. Mas ele tem apoio da torcida. Respeita todo Ele sabe que a torcida... Eu falei isso lá mas no não comentário. Tá muito não, viu? Eu falei isso no comentário. O Luan tem o apoio da torcida. Luan, não é pelo futebol que você joga, você é um bom jogador, mas está mal há 4, 5 jogos. Quando eu falo mal, é horroroso há 4, 5 jogos, atrapalhando. A torcida ficou fã e te fez ídolo pela sua vontade, pela sua garra, determinação. Não é pelo seu futebol, porque o futebol que você joga tá cheio de jogador no Brasil jogando igual. Cheio. Mas tá aqui, ó, assim, ó, cheio de jogador que joga a mesma coisa que você joga. E você eu não vou contar por 4 anos. Você é um cara de sorte, mano. Você é um cara bem sorte. Agora eu pergunto, o que o Matheus Galdesani entrou para fazer o quê? No Atlético. Mas é o que tem, né? Mas ali você tinha o Leonardo Silva, você podia colocar com a liderança. E Eric? E o Eric? Eric não fez nada até agora, Afonso. A questão é que a modificação não deu certo. Agora podia entrar o capitão também e dar uma matada e a bola entrar também. O Thiago Largue sofre esse problema. Não vão. Olha, o Vitor tomou um gol defensável. Aliás, você me chamou uma atenção aqui. Vitor, que você é um grande goleiro, mas o Vitor está precisando você dar uma arrumada. Está falhando em tudo quanto é jogo. Aquele gol de falta, você estava a 3 quarteirões da bola. 3. Você não sabe armar a barreira. A gente já viu isso não é a primeira vez. Você não sabe formar uma barreira, você fica perdido nela. A sua saída de bola você é o pior goleiro do mundo. Ainda mais que você é o pior goleiro do mundo para sair jogando. Então, Vitor, você é bom goleiro? Mas eu também não entendo daqueles companheiros, dos meus companheiros, que abrem Twitter e não sei mais o que nas redes sociais, para colocar o goleiro do Atlético de todos os tempos. E coloca o Vitor. Tá longe. Eu sou o Vitor, já foi goleiro da Libertadores, mas tá longe de todos os tempos. Ainda tem que queimar muita lenha. Eu queria concluir meu raciocínio por isso. Esse negócio de fazer barreira, marcar, eu também olho lá, o perito na batida lá. O cara bateu a bola espetacularmente. Era uma bola defensável. Estava longe, mas foi lá no lugar mais longe do ângulo. Eu acho que a gente agora, um exemplo do América, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar, o América sabia que o Carleto chuta forte. O Carleto jogou aqui, fez gol pelo Botafogo. O Carleto
que ele tem uma pancada no pé muito forte, o América fez uma parede, ainda botou um cara deitado lá atrás para a bola não passar, e a bola passou. Eu ia falar, até citando o Carleto, para eu ser coerente. O Carleto fez um gol no Fábio, da mesma distância do gol do Kaique. Chuta bem, e na época eu falei, o Fábio falhou. Mas a cara do Fábio desviou. Não desviou em ninguém. Não justifica, não desviou em ninguém. Não desviou, não. O Fábio falhou. Fábio não pode tomar gol daquela distância. Vitor não pode tomar gol dessa distância. São dois grandes goleiros. O Vitor é goleiro de Copa do Mundo. Foi goleiro de Copa do Mundo em 2014. Eu acho que é o maior goleiro da história do Atlético. Nenhum outro goleiro no Atlético deu o Mas da história do seu tempo ou de toda a história que você conhece? De toda a história que nenhum outro goleiro deu pro Atlético, o Vitor deu. Eu não estou dizendo que é o melhor. Eu não estou dizendo que é o melhor. Eu estou dizendo que ele é o mais importante goleiro da história do Atlético. Marcou pela Libertadores. Porque para mim o Tafarel é mais goleiro que ele. Marcou pela Libertadores. Mas o Vitor é o goleiro mais importante da história do Atlético. Ele é goleiro que já jogou Copa do Mundo. Jogou não. Esteve em Copa do Mundo. Então ele não pode tomar um gol daquela distância. Sem tirar os méritos dos cobradores. Só uma pergunta para o Flávio entender e o telespectador. Eu entendi o que você falou. Porque eu disse que o Vitor não é o maior goleiro da história do Atlético. Está longe disso. E eu entendi o que o Eduardo falou. O momento do Vitor, por ter passado por uma Libertadores, fez o que fez na Libertadores, ele se tornou o maior goleiro da história do Atlético nesse momento. Assim. Mas então, amanhã o Atlético vira campeão da Libertadores de novo, com o Chico da Silva no gol. Chico da Silva no gol. Assim. Esse cara pode até virar, ele pode até entrar no melhor. Pode entrar. Agora tem, como você falou, tem goleiros no Atlético que entram na história e não saem mais. Não saem mais. E não precisaram ganhar Libertadores, nem Campeonato Mineiro, ganhar nada. Não saem mais. Eu falo um aqui. Não sai mais. Eu falo um. Marcial. João Leite, Capunga, Tafarel. Passou, é uma passagem. Também depende do tempo que ele jogou no time do Atlético. Depende. Agora que o Vitor. Vocês citaram goleiros aí que não ganharam absolutamente nada. Não precisa ganhar, não. Nunca conseguiram ganhar fazer para ganhar um título. O João Leite poderia ter sido um monstro no Maracanã e tomou um frango. Mas olha aqui, Eduardo. Eduardo, peraí. O Tele Santana foi considerado o melhor treinador, um dos melhores treinadores do Brasil e em Copa do Mundo. O Tafarel só ganhou a Copa do Mundo, o Atlético não. O Tafarel ganhou o Comebol. O Tafarel é mais importante que o João Leite. Então, gente, o João Leite é importante porque ganhava o Campeonato Mineiro. Vamos fechar o Atlético. Aqui, ó. O saudoso presidente Elias Calil é considerado um dos maiores presidentes do Atlético de todos os tempos. E ele também não ganhou nada. O filho dele é mais importante que ele. Não ganhou nada. O Tele Santana é considerado um dos maiores treinadores do Brasil, da história do Brasil. Não ganhou da história do Brasil. Infelizmente não ganhou a Copa do Mundo. Mas ganhou 2 mundiais com o São Paulo, tricampeão da Libertadores. Futebol não se resume a seleção, não. Mas eu tô falando. Então o Fábio não presta. O Fábio não presta, porque nunca jogou na seleção. E é o maior goleiro do Brasil. Mas eu estou dizendo exatamente ao contrário. Eu estou dizendo ao contrário. Eu estou dizendo que, para mim, o Vitor, embora tenha participado e ganhou a Libertadores, não pode, não deve estar entre os maiores goleiros do Atlético. Mas ser importante não pode, é muita coisa. Para você não tá, mas não falar que não pode? Para mim. Não pode? Ele vai poder. Ele vai poder. Ele está escrevendo a história dele. Você dizer também que é só por conquista também não é legal. Porque Maurílio, tudo tem que ter uma ele base. Ele foi o jogador mais importante da conquista. Não estou dizendo isso não. Ele marcou pela conquista. Fez a época. Você fala que você olha a durabilidade. 12, né? 12, né? Mas aquele gol do Léo Silva para levar para os pênaltis. Gente, então tudo bem. Eu acabei de falar que o Léo Silva é o maior zagueiro da história. Agora vocês vão falar que é o Luizinho, que nunca ganhou nada. Mas aqui. Precisa. Para marcar nome na história de clube tem que ganhar. Você marcou porque você ganhou um brasileiro. Não, mas o Luizinho, Sabe, desculpa, gente. Jogador, nossa, era um craque. O que ganhou? Nada. Nunca ganhou nada. Então, vocês vão me desculpar. Vamos desculpar. Você não vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não pode ser só pela base. Não. Eu vou deixar todo mundo falar quando você falar do Cruzeiro. Você foi o que mais falou do Atlético aqui. Foi o mais que falou. Não, senhor. Foi. Toda hora você interrompia um. Não. Viu? Quem é o torcedor do Cruzeiro? Quem não deixa falar do Cruzeiro aqui, eu falo agora. Eu estou pedindo para falar do vice-campeão. Tá vendo? Toda hora que eu vou puxar o Cruzeiro, ele me atrapalha. E o América, hein? Olha aqui, eu quero falar com o Padre Lucas. Leve com você a E-Live
para esta viagem maravilhosa, porque a Live vai registrar essa viagem eternamente e você vai poder colocar nas redes antissociais a sua viagem inteirinha. A sua viagem inteirinha com a Elive. A Elive é Elive empresarial, você que é empresário, Elive cultural, social, esportiva, é para todos os segmentos. Elive, você pode inclusive conversar com aqueles que dirigem a Elive, fala com o presidente. O presidente é gente boa. Elive, pelo transmissõeselive@gmail.com, transmissõeselive@gmail.com. O telefone é 99357-6880, 99357-6880. E BMG, o seu, o nosso banco. Consignado é com o BMG. Aliás, Maurílio, o presidente Ricardo Guimarães está comprando o Vitória de Setúbal. Me parece. Ele quer fazer uma ramificação em Portugal. Já ele tem, está, né? Já tem. Está virando dono do Vitória de Setúbal da primeira divisão do Campeonato Português. O presidente disse que vai ser campeão da Champions League. E tem um time aqui também de Nova Lima, que é dele também. É o Coimbra. É o Coimbra. Ele é um empresário do futebol. Então, BMG é o seu, é o nosso banco. Ok? Não se esqueça disso. E eu quero falar para você de Marieta na era digital. Você agora pode fazer o seu pedido, que chega na sua casa com a mesma qualidade do Diamond, do BH Shop ou do Pátio Savassi. É só você entrar pega o seu iPhone, smartphone, computador, vai no iFood e clica, vai aparecer o Spoon Rocket, pá! Você vai lá, clica no Spoon Rocket, abre a tela com o cardápio de Marieta, faça o seu pedido colocando o CEP do local que você está pronto. Resolveu o problema. Faça agora essa experiência e depois fala comigo. Marieta, a melhor para a sua saúde. Está sendo regularizada o problema da gasolina. Já foi. Lá, já praticamente. Os postos são todos vazios. Lá no posto São Pedro, você tem a melhor gasolina, tem a Deteclin, pelo melhor preço da praça. Na Niquelino 918 de Santa Efigênia, 24 horas aberto, de segurança total. 24 horas de segurança. Tem um posto policial lá dentro aberto 24 horas. E em Pinhuí, o posto Funil. Posto São Pedro e posto Funil. O Cruzeiro fez 1-0 no Ceará. Voltou vice-líder. Quarta-feira tem o Vasco do Dudu, do Vânia, do Breno. Esse Vasco que vem aqui para dar uma explicação para a sua torcida. Afonso, primeiro o seguinte, o Cruzeiro não fez uma grande partida ontem. A verdade é essa, mas ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0 do Palmeiras e está chegando lá, já é o vice-líder. Nós estávamos conversando com o Eduardo ali fora, com o Beto, lembrando o tempo do Muricy, ganhando de 1-0. Como é que vai chegar em Fortaleza? Tem ganhado de 3-4. Vai ganhar, ganhando de 1-0, foi campeão. E o Corinthians ganhou de 1-0, foi campeão. O Cruzeiro está indo, né, aos trancos e barrancos, chegou lá na vice-liderança. Não fez uma boa partida ontem. Alguns jogadores ontem abaixo da crítica, né? O Edilson ontem jogou nada. O Edilson está com problema. Está com problema, não jogou nada. O Thiago Neves ainda não jogou, né? Enfim, o Cruzeiro não fez uma boa partida, mas fez 1-0, depois entrou em ritmo de treino, começou a tocar bola, aí o gol meio que esquisito do Sassá. É o único jogador que eu já vi na minha vida fazer o gol com as duas pernas. As duas pernas. Bateu com as duas. Ele bateu de letra, né? Na verdade. E aí o seguinte, se tivesse tomado um gol, o Cruzeiro faria 2, faria 3, certo? Porque o time do Ceará também é muito ruim. O Cruzeiro não deu chance pro Ceará. O Fábio fez uma defesa só no jogo, na verdade. O resto foi bola atrasada. Agora, o jogo com o Vasco, para dar chance para todo mundo falar, o Vasco é uma pedra no caminho do Cruzeiro. O Cruzeiro do Rio ganha de goleada. Eu sei que fosse do Drummond de Andrade. O Cruzeiro do Rio. Tem uma pedra. O Cruzeiro do Rio ganha fácil do Vasco. Agora chega aqui a coisa, eu nunca vi esse Vasco complicar a vida do Cruzeiro como complica aqui. Então, vamos torcer, vamos encher o Mineirão, fazer um apelo para a torcida do Cruzeiro comparecer em massa ao Mineirão na quarta-feira, porque uma vitória pode levar o Cruzeiro até um ponto do Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou pedir ao Mano Menezes, que é um técnico sensível, inteligente. Mano, quando terminar o jogo, 40 minutos depois, para dar uma coletiva, é desrespeito à imprensa. Total desrespeito à imprensa, até o torcedor. Não precisa disso. Não precisa. Você, em vez de ficar contando piada, fazendo média com o presidente, com o diretor de futebol, os caras um batendo no ombro do outro, porque falar que vê vídeo depois de jogo, só uma balela, uma conversa fiada. 40 minutos depois, para dar uma entrevista,
Quando tem um treinador de fora, tudo bem, mas não quando não tem, que vai dar entrevista de fora, nem sempre dá. 40 minutos, mano, é muito. Mas você viu ontem, os jogadores do Cruzeiro que não atuaram, ficaram em campo, batendo bola, fazendo exercício físico, e o Mano acompanhou um pouco a parte daquela turma que não jogou. Também não tinha que acompanhar, não. Ele não acompanha aqui, vai acompanhar lá. Vamos lá. Eu só acho que entrevista coletiva depois do jogo faz parte do trabalho do treinador. Não, mas 40 minutos depois. Então, entrevista coletiva faz parte do trabalho. E eu acho que ele tem compromisso com a imprensa. O torcedor, não sou eu que quero ouvir, é o torcedor que está em casa querendo ouvir pelo rádio, pela televisão. Então, falta compromisso às vezes com o torcedor, mas, gente, são de menos. É só, vale lembrar, dar uma chamadinha. Eu trabalho com o Mano Menezes. Para mim, o Cruzeiro vive tá bem, vive essa fase por causa do Mano Menezes. O Mano Menezes é o principal ponto positivo do Cruzeiro, faz esse time jogar e nitidamente o Cruzeiro ontem no segundo tempo descansou. O Cruzeiro fez 1-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 2. Você não acha que o Cruzeiro tocou cansou, bola? Não, tá cansando no segundo tempo? O Cruzeiro tocou alguns bola. jogadores? Não, tocou bola. Eu acho que o Cruzeiro tocou bola. Se o Ceará fizesse um gol, o Cruzeiro faria 2. O time do Ceará é o pior time de longe do Campeonato Brasileiro. Então você está desmerecendo a vitória do Cruzeiro? Não preciso. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, o Cruzeiro ganhou do Santos. Fora de casa. Então, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, não estou desmerecendo. Mas eu não preciso mentir, falar que o Ceará é um grande time, que o Cruzeiro venceu um grande time. O Ceará também lambeu em mira, né? Foi para trás, deu um duro danado, porque estamos no pau da goiaba. E a diferença, vocês vão até me contestar, de um grande time para um time pequeno é muito, principalmente quando está desesperado, não é tão grande assim não. Se não correr, não ganha. O Cruzeiro correu o suficiente para ganhar. E administrou, obviamente. Nitidamente. Agora, se é ele que não administra direito para ver se o Ceará não empatar. Na minha visão, eu vou voltar a repetir. Eu acho que o Cruzeiro começa a 1000 e de repente, 20, 25 minutos, ele dá uma caída. Tem uma explicação. Esses últimos jogos, o Cruzeiro vai lá e pá, de repente dá uma caída. Então, eu falei o cansaço. Às vezes ele toca, mas tem uma explicação, Roberto. Eu tenho visto isso. É o seguinte. O que eu tenho visto é isso. Pelo tanto de contusão, pelo cansaço até prematuro. Os caras vieram de férias. Nós não chegamos na metade do ano, gente. Eu preciso de 1 minuto. Isso aí até hoje não entrou na minha cuca, até hoje eu não compreendo, Afonso. Eu preciso de 1 minuto aqui. Eu quero agradecer a Silvia Advocacia, agora também Advocacia Empresarial, Direito de Trânsito, 3222-6755, 3222-6755. Não perca a carteira sem lutar por ela. Direito de Trânsito. Ao Banco Inter, 100% digital. Um abraço para o presidente João Vitor Menin, com quem eu vou estar depois da manhã. Um grande abraço para ele. Ao Mr. Kreb, que amanhã tem o Festival de Caldos, sensacional, na Marquês de Valença 99, maravilhoso o Festival de Caldo. E também um grande abraço ao Antônio e ao Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Eu queria falar com você rapidinho, pode? Um segundo. Um segundo. Você sabe por que o Mano demora 40 minutos? Por quê? Era o último jogo ontem, ele tinha um compromisso com a Sport TV de dar entrevista na hora do Não estou falando de ontem não, Flávio. Eu estou falando de todo jogo. Mas ontem foi isso. Eu estou falando de todo jogo. O compromisso com a Sport TV é troca de passe. É segunda-feira. Mas ontem foi o último jogo. Não tem troca de passe logo em seguida. Não. Aí eu quero que se foda. Mas é Sport TV Mas é verdade. Eu quero. Que é isso? Eu quero que ele se dane. Fala você tem com todo mundo. Fala foco e o que fica mais inglês. Aqui. América venceu e bem. O Marcelo mandou imagem, a Júnior tem aí para encerrar o programa. O Wander me dá o tempo exato. Pode rolar o América aí, gente. Começa aí. A América está me surpreendendo. Ótimo. Eu estou gostando demais da América. A América está fazendo o dever de casa. É aquela história, vai e o elevador, vai. Agora está indo para a Sul-Americana. Depois dessa vitória com eu acho que ele está fazendo o dever de casa. Está certo, está dentro da média. Está ganhando dos adversários que vão brigar com ele. A briga que o América tem no campeonato é com 4, 5, 6 adversários. O América está ganhando deles todos. É a exceção do Ceará, mas que foi lá e tirou ponto. Se não fosse os erros da arbitragem, teria vencido também.
O América está fazendo o que tem que fazer, gente. O campeonato do América é esse e está muito competente. A falta aí, ó. Esse que é o gol do Carlos. Tem um cara atrás da barreira deitado. O goleiro falhou também, não, porque a bola passou mais do goleiro. Mas foi uma pancada, a bola saíram, eles abriram, a bola que passa de meio da barreira, não tem falha para goleiro, não. O América ficou algumas rodadas sem ganhar e aí esteve perto da zona de rebaixamento, 2 pontos, agora voltou a ficar 5. Esse vai ser o campeonato do América. E esse time enjoado de ganhar dele. O Atlético Paranaense. É o time da posse da bola. E tem uma coisa, Eduardo. Com o América eles pensaram até dar chutão. Ganhou, sobe 3, 4 posições. Perdeu, desce 3, 4. Por enquanto está desse jeito. E ganha 2, vai lá para a liderança. Vai lá para a liderança. Vai para a cabeça. Agora, alguns jogadores que o América tem, que são elementos chaves, estão machucados. E o técnico está se virando com aquilo que ele tem de casa. Então, está dando... Esse início de campeonato não dá para fazer crise e nem para achar que você é o melhor. A gente falou aí do Cruzeiro, vice-líder, 16 pontos. O Atlético caiu para 10º, 14. Na próxima rodada, se o Cruzeiro perde, o Atlético vence, o Atlético passa o Cruzeiro de novo. O América encosta. E se o Cruzeiro ganha e o Atlético perde, o Cruzeiro já abre 5 pontos. Então, o Flamengo já abriu 4 pontos. Não dá para dizer que é o melhor do mundo e nem que é o pior. Tem que ir com calma, tem que ir passo a passo. Não dá para fazer crise e nem achar que está no limbo. Não dá. Por isso, quando o Afonso me pediu aqui um favorito, eu falei que ele tinha que esperar depois da Copa. Não é favorito, não. Pelo menos não, a gente tem um desenho daqui pode acontecer. A gente tem os desenhos dos times mais poderosos em matéria de patrimônio e dinheiro, obviamente são em potencial candidatos. Mas na hora que a bola rola lá, que a gente vê. E o América disse hoje 10% só de ingresso para o torcedor do Atlético. 10 o quê? 10% só de ingresso para o torcedor do Atlético quinta-feira. Só o portão 10, 2.000 e poucos ingressos. Agora aí o torcedor do Atlético vai comprar ingresso do América. E mistura e acabou. Não, já houve a coligação antigamente. Já deu um sinal para mim que nós acabamos no final. Isso. Chegamos ao final do programa, bem no final mesmo. Terminou no fim? Bem no final, terminou no fim. Obrigado, Eduardo Panzi, obrigado, Beto Bom de Bola, obrigado, Flávio Carvalho, obrigado, doutor Maurílio Costa. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, nós aqui outra vez, com o programa que você mais vê, mais gosta, isto basta para nós. A gente vem logo depois do jornal, ok? A partir das 19 horas é o BH Esportes, aqui no canal 14 da NET, BH News, que é a TV que você quer ver sempre com as coisas nossas, as nossas coisas de Belo Horizonte. Tenham todos uma excelente noite. Para você da reprise do dia seguinte, uma excelente tarde. Tchau, gente. Obrigado.